Amém, igreja? Quero compartilhar com você um texto em Romanos capítulo 15, do verso 1 ao 13. Eu vou ler pausadamente com você, mas o texto que eu vou me basear para compartilhar com você: imite a Cristo, pense nos outros, tenha esperança. Está lá em Romanos 15, versos 1 a 13. Diga comigo: imite a Cristo, pense nos outros, tenha esperança. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele começa o texto aqui de Romanos, capítulo 15, ele se inclui num grupo de crentes fortes, mas não para se gabar, né? Mas ele se refere a si mesmo como um desses crentes fortes, mas para exortar a igreja a imitar a Jesus Cristo. E como crentes fortes, nós devemos ser imitadores de Cristo. Então, como é que um crente forte, ele pode imitar a Cristo? Quero ler com você, primeiro do verso 1 ao verso 3. Você pode ler junto comigo? Vamos lá. Nós que somos fortes, cada um de nós, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Essas palavras finais aí de Jesus. O amor, então, aqui não é um amor egocentrado, né? É um amor outrocentrado. Não é egocêntrico, é outrocêntrico. Não existe, tá? Eu acho que não existe, né? Mas é um amor para o outro. Não é um amor para si próprio. O amor, ele não visa, como está lá em 1 Coríntios 13, os seus próprios interesses, mas ele busca o interesse dos outros. A gente vê isso em Filipenses, vê isso em Efésios, o apóstolo Paulo ensinando isso, e vê isso em 1 Coríntios 13. O amor, ele não tem interesse em si próprio, mas ele é em favor de alguém. Tem algumas verdades importantes nesses 3 versículos que eu quero aprofundar um pouco mais com você. A primeira, né? Nós, para sermos imitadores de Cristo, nós precisamos agradar os irmãos e não a nós mesmos. Diga: agradar os irmãos e não a nós mesmos. Essa é uma premissa de todo cristão forte. Agradar os irmãos. E bota a luta nisso. E o apóstolo Paulo vai ensinar isso daqui. E nesses 3 primeiros versículos, nós temos algumas verdades. A primeira delas, no verso 1, agradar os irmãos e não a nós mesmos, traz à tona, revela a maturidade de crentes que já têm uma certa maturidade espiritual e são fortes, e que conseguem se livrar da própria arrogância, do desprezo pela causa do outro, da falta de empatia, da preocupação com quem tem menos instrução espiritual, ou até mesmo não consegue fazer determinadas coisas. Então você olha a fraqueza de alguém e, ao invés de condená-lo e julgá-lo, você consegue servir de suporte, abençoando a vida dessa pessoa, considerando-o como um irmão em Cristo deve considerar. O crente forte, o cristão forte, ele deve suportar as debilidades de um cristão mais fraco. A maneira insegura, a hesitação, o escrúpulo de alguém que é fraco precisa receber suporte daquele que é mais forte. Porque senão pais normalmente são mais fortes que filhos em todos os aspectos. Se não houver cuidado, eles destroem a criança. Em todas as áreas, materialmente falando, em termos de saúde, e em termos espirituais e emocionais. Precisa haver suporte para se criar alguém forte também. Então a força de um acaba compensando a fragilidade do outro, e esse é o corpo de Cristo. Crentes fortes não devem procurar agradar a si mesmos, mas, como nós lemos, agradar o irmão. Agradar o próximo. A gente não pode, presta bem atenção, Paulo ensinando aos Coríntios também, ele fala sobre isso, mas a gente não pode comer publicamente sabendo que aquilo vai trazer algum tropeço para os irmãos. Tem coisas que não são pecado, como já foi dito aqui de manhã, verdade, no devocional da manhã, a Fabíola compartilhando, ela falou sobre isso. Tem coisas que não são pecado,
mas a gente precisa se privar delas por causa da mente de alguém que é mais fraco. Tem coisas que, se eu fizer aqui, eu posso golpear a mente de alguém mais fraco. E eu preciso observar quais são essas coisas e agradar o mais fraco. O que é isso? Traduzindo, maturidade. Abrir mão de alguma coisa que não é pecado, ou seja, está tudo em paz com Deus, mas porque eu não golpeio a mente de alguém que é mais fraco, eu escolho fazer aquilo porque eu tenho maturidade suficiente para abrir mão de algo que até talvez me desse algum prazer, mas o que me deve dar mais prazer é agradar o irmão ou a irmã. Que coisa maravilhosa isso. Se põe no lugar de alguém mais fraco, pensando que tem alguém mais forte cuidando de você nesse nível. Isso é poderoso. Antes, o cuidado deve ser se esforçar para agradar os fracos. Com que propósito? Existem várias traduções desse primeiro versículo, mas o propósito é a edificação. Diga comigo, edificação. Uma hora o mais fraco vai estar forte, porque esse é o propósito de Deus. Mas sempre haverão fracos. Sempre haverá fracos. Sempre haverá fracos. Nós sempre teremos pessoas mais fracas e pessoas mais fortes na vida da igreja. Então nós trabalhamos para que todos sejam edificados e cresçam na sua maturidade, mas o propósito de agradar alguém, essa expressão agradar o irmão, é na direção de edificar a igreja. Então o cristão de consciência forte não pode esmagar a consciência dos fracos. Por exemplo, com o exemplo como eu dei. São os fortes que precisam suportar os fracos, e não o contrário. Num império, o imperador tem todo o privilégio. As pessoas vão para a guerra sendo mais fracas do que quem dá as ordens para a guerra se iniciar e morrem. Ou seja, os mais fracos estão dando apoio e suporte à ideia, ao ideal, aquilo que deseja um grupo pequeno de pessoas supostamente mais fortes. Mas no reino de Deus não é dessa forma. As pessoas mais fortes, assim como Jesus, se humilham e servem de escada, de abridores de caminhos para os mais fracos. Quando você considera alguém mais fraco, que você, em amor, dando suporte para ele crescer, um dia ele vai se tornar alguém maduro, e existe galardão de Deus na edificação da igreja, e você, sem dúvida nenhuma, você quer ver um galardão maravilhoso, e eu vi isso acontecer na história da igreja que eu vi de forma ocular. São pessoas que chegam na igreja, portanto mais fracas espiritualmente que a grande maioria dos crentes da igreja, elas são edificadas de passo a passo, ano após ano, e aí um belo dia aquela pessoa se torna o pastor da igreja. Por quê? Porque um monte de gente forte investiu para que aquele fraco um dia pudesse ganhar casca, se formar. Não é um galardão tremendo quando você cuida de alguém e um dia você senta no banco para ouvir ele pregar para você ser abençoado? Fala a verdade. Como é que fica o seu coração sobre isso? Deus usou a sua vida, mas se você traz escândalo, você pode atrapalhar, interromper, obstruir o processo de Deus na vida de alguém. E Deus que me livre, como alguém mais forte espiritualmente, fazer alguma coisa nesse nível. Tudo que eu preciso fazer como alguém mais forte é apontar Jesus. Imite Cristo. E como é que eu imito a Cristo? Eu imito a Cristo fazendo primeiro isso, considerando o outro mais do que a mim mesmo. No verso 3 diz assim, olha, Cristo não agradou a si mesmo. O Filho de Deus, sendo homem perfeito, não agradou a si mesmo. Ele se despojou dos seus direitos de Deus, desceu, veio à terra e se colocou dentro de uma mulher para nascer como homem. Esvaziou-se completamente e tornou-se servo. Submeteu-se à vontade do Pai e fez aquilo que a gente teria muita dificuldade de fazer. Aliás, na verdade, a gente tem muita dificuldade de fazer. É deixar as posições que nós conquistamos ou que nós temos. Afinal de contas, estar numa posição, às vezes dá trabalho, né? Às vezes custou suor.
né? Não foi o caso de Jesus, né? Ele se fez homem, se despiu de tudo, e por causa disso, está lá em Filipenses 2, foi-lhe dado um nome que é sobre todo nome, ele tem um nome exaltado, e que um dia todo joelho vai se dobrar, mas esse é o galardão de Cristo por conta da sua atitude, mas a minha e a sua atitude, muitas vezes é no contraponto disso. Nós não temos a disposição de ser servos, às vezes a posição, seja ela qual for, só de crente mais velho, a nossa posição já nos impede de considerar alguém que é mais fraco do que nós. Mas Cristo submeteu à vontade do Pai a toda sorte de sofrimento, para que pudesse salvar tanto crente forte quanto crente fraco. O Senhor salvou a todos, aqueles que receberam, que creram no seu nome. Jesus, ele suportou toda a injúria, todo o pecado de todo aquele que nele crê. Warren Wiersbe, um comentarista que eu cito muito aqui, ele diz assim sobre isso: nenhum sacrifício que nós fazemos pode equiparar-se ao sacrifício do Calvário. Então nenhuma posição tua é maior do que a de Jesus. Nada que você possa ter ou conquistar ou ser no reino espiritual vai ser maior do que Jesus foi. Portanto, nunca abrir mão daquilo que você tem ou vai ser maior do que o sacrifício que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Nós precisamos ser o que então? Imitadores. Diga comigo, imitadores. Olha a construção do raciocínio de Paulo. Primeiro, agrade ao seu próximo mais do que a você mesmo. Imite Jesus fazendo o quê? Olha, nós precisamos imitar Jesus. A primeira coisa que eu estou compartilhando aqui de imitar Jesus é agradar o próximo. O que te impede de agradar o próximo? Às vezes você não quer se rebaixar. E o Senhor está falando com você nessa manhã. As injúrias que caíram sobre Jesus, porque ele não agradou para si mesmo, mas viveu para agradar a vontade do Pai, a vontade de Deus na obra da redenção, são as injúrias que eram para ter caído sobre mim e sobre você. E se o objetivo da vida de Jesus tivesse ter sido agradar a si mesmo, ele não teria tomado sobre si o meu e o seu pecado. Portanto, aquilo que ele fez, que tinha como resultado final a salvação da humanidade, ele morreu por todos, e muitos serão salvos, mas alguns não aceitarão, mas ele se entregou por todos. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o quê? Deus amou o quê? Deus amou a quem? Diga, a mim. Repete esse versículo comigo e na hora do mundo fala o teu nome. Porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tenha... Vivendo então como Jesus viveu, para agradar a Deus, servir a vontade do Pai e salvar os homens, ele recebe a punição pelos pecados de toda a humanidade e traz salvação àquele que estava perdido. E mais uma coisa, nesse contexto daquilo que estamos lendo, eu quero ler com você o verso 4. Leia aí junto comigo. Pois tudo o que foi escrito no passado... e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos... Olha só, interessante isso aqui. Bem rapidamente, as Escrituras elas foram dadas para o nosso ensino, mas ela produz em nós esperança. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: pois tudo que foi escrito no passado, a Bíblia, os escritos bíblicos, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança, diga comigo, perseverança, e bom ânimo, que são o quê? Procedentes de quê? Das Escrituras. Então a perseverança e o bom ânimo são procedentes daquilo que nós aprendemos com o que foi escrito na palavra de Deus. Nós mantemos o quê por causa disso? Esperança. Lembrar do tema da palavra de novo? Qual é? Imite a Cristo. Pense nos outros. E mantenha a sua esperança. A palavra de Deus tem para nós o caminho de ter esperança. Por que às vezes a gente está desanimado, triste, a gente está pensando só em nós, a gente não está imitando Jesus. Tudo que Jesus fez
pensava no próximo, pensava nos mais fracos, porque ele era mais forte do que todos. E ele fazia tudo pensando nos outros. Nós precisamos imitar o comportamento de Jesus. Viver com os nossos olhos naqueles que estão à nossa volta. Temos tanto o testemunho da Bíblia, das Escrituras, como também o exemplo de Cristo. Pela perseverança e pelo bom ânimo que vem das Escrituras, a gente vai ter a esperança que nos permite a viver de uma forma não egoísta, não egocentrada, mas outrocentrada, de uma forma que seja humilde, que seja altruísta, que olha a necessidade do próximo, que vê a necessidade da pessoa antes mesmo de julgar. John Stott faz um comentário sobre as Escrituras, não necessariamente sobre esse trecho, mas que vale a pena ressaltar aqui, o que ele fala sobre o ensino das Escrituras. Primeiro, a sua intenção. A intenção dos ensinos das Escrituras é atual. Diga comigo, a Bíblia é atual. Serve para mim e para você hoje. O seu valor é abrangente. Abrangente no sentido da vida. A Bíblia é o melhor manual de funcionamento de qualquer produto já criado. Deus nos criou e o manual de instrução é a palavra de Deus. Outra coisa que ele fala, o enfoque está em Cristo. Ou seja, é com Ele que a gente aprende. Ele coloca, o enfoque é cristológico, né? O seu propósito é prático. Ou seja, a Bíblia não é um livro de teorias para encher a minha cabeça e a sua de provas até científicas dos fatos que nela são narrados. Não, ela é prática, é para viver na realidade. Inclusive eu creio de fato no que eu vou falar agora. Os milagres descritos na Bíblia podem acontecer nos dias de hoje. Se precisar abrir o mar, Deus abre. Literalmente, eu não estou falando, se precisar mover uma montanha do lugar, Deus faz a montanha se mover, cair dentro do oceano, porque Deus é Deus. Então, a Bíblia é algo prático para ser vivido por nós, e o seu propósito é prático, e a mensagem é divina, inspirada em Deus. A gente gosta muito dessa coisa, né? De uau, com o Senhor eu posso todas as coisas, sou mais do que vencedor. É bom também se deleitar na adoração, exaltar o nome dEle, dizer o quanto Ele é santo, se juntar ao coral de anjos e cantar adorando ao nosso Deus, é verdade. Mas tem um ensino aqui, imite a Cristo, seja servo. Faz parte da prática também. Faz parte da prática também. Olha, você que já está numa condição de maturidade, você precisa ajudar quem não está a avançar para esse nível. E você faz isso se importando, edificando, agradando o seu irmão por meio da edificação. Aleluia. Até quando você dá uma bronca em alguém que você está discipulando, se você faz isso em amor, a pessoa se sente amada. Mas até quando você dá um presente, se não é amor, a pessoa não consegue se sentir amada. Presentes formais para cumprir o protocolo não tem valor. Broncas com sentido e com propósito têm mais valor do que valiosos presentes materiais. Isso é amar. Isso é amar. Então a primeira coisa que a gente extrai dos versículos 1 a 4 de Romanos 15 é: nós precisamos agradar os nossos irmãos, edificando-os, porque isso vai produzir em nós esperança. A esperança de Jesus Cristo, naquilo que aconteceria no futuro da vida dele, estava firmada exatamente nisso. Quantos estão compreendendo? Digam amém. Segunda coisa, versos 5 e 6, vamos ler? Vamos lá. O Deus de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Um crente maduro que imita Jesus adora a Deus em espírito de unidade. Diga, espírito de unidade. Unidade com quem? Com Deus, com Cristo? Não, é com essa pessoa do teu lado, olha para ela aí. Espírito de unidade. Eu sou unido a você pelo Espírito de Cristo. Tem que ser assim. Se não for assim, não tem maturidade. A gente pode fazer Você não tira a prova dos 9 quando você faz uma conta de matemática? A prova dos 9 da maturidade cristã é ver
quão unido nós somos pelo Espírito Santo de Deus. Quão unido você é com seu irmão por meio do Espírito. Você consegue olhar para qualquer irmão aqui e falar, uau, quando a gente adora junto aqui, o chão treme, porque tem unidade especial de Jesus Cristo entre nós. É muito interessante o que Paulo está ensinando aqui. Olha, a unidade de sentimento, a unidade de senso de propósito, é uma dádiva de Deus. É Deus quem dá, mas Ele dá a partir de quê? Não é uma aptidão natural. Você não vai desejar ter unidade com todo mundo. Você vai gostar de quem torce para o mesmo time. Porque os outros ficam enchendo você com coisa que não tem nada a ver dos outros times. Tá certo? E eu não vou entrar mais nesse assunto. Paro por aqui. Por favor, não irritem os vossos irmãos. Não irem uns aos outros. Mas você quer ter unidade com quem gosta de comer o mesmo tipo de comida. Né? Para algumas pessoas aqui que eu sei e conheço, é muito difícil ter unidade com quem gosta muito de comer comida japonesa, porque aquilo é cru, aquela coisa. Aí não dá para ter. Se você quer comer só comida japonesa, aí vira um problema. Sem contar que não está barato o salmão, né? Inclusive, o dia que você quiser comprar um salmão e me chamar para comer, tá tudo bem. Inclusive, sobre isso também de comida, a japonesa, o churrasco, a africana, a indiana, a tailandesa, vamos em qualquer uma para manter a unidade do corpo, né? Aleluia, glória a Deus. E principalmente é brasileiro, o arroz, o feijão, o bife, né? E a batata frita. Mas você tem unidade com algumas pessoas muito facilmente. Por quê? Porque tem afinidades. Entende o que eu quero dizer? Gosta do mesmo tipo de música, se veste parecido, e você tem unidade. Mas isso não é unidade, porque unidade não é uniformidade. Então, unidade não é uma aptidão natural. É algo que se tem vindo dos céus. Porque seria impossível nós, de maneira natural, sermos unidos uns aos outros com o propósito de glorificar a Deus, aqui como Paulo está ensinando. O mesmo sentir de uns para com os outros, ele só pode ser experimentado de forma plena no âmbito da nossa relação com Cristo. Sentir o mesmo é o mesmo do quê? De Cristo, não o mesmo da Deise e o mesmo da Juliana. Já que elas pensam junto aí, vão tentar pôr a Tati? Não, a Tati não pensa tão igual assim, então vai dar... Não, agora, se as três resolverem ter o mesmo sentimento de Cristo, aí produz unidade. E aí o que vai acontecer? Muitas vezes você tem que abrir mão de alguma coisa que está dentro do seu coração para que a unidade exista. Aliás, quem nunca fez isso, eu arrisco a dizer para você que não está no caminho da maturidade. A gente sempre tem que abrir mão, em alguma medida, para que a gente cresça em maturidade, e é isso que traz unidade para o corpo de Cristo. É muito interessante. A gente glorifica a Deus não com as disputas e com as batalhas internas na vida da igreja, ferindo a comunhão, julgando, desprezando os irmãos, dizendo coisas para outras pessoas, para terceiros a respeito de alguém. O culto que agrada e o culto que glorifica a Deus é aquele que parte de corações que são unidos pelo mesmo propósito e pelo mesmo sentimento, que é o sentimento de Cristo Jesus. Não é simples ter unidade. Tem que ser espiritual para ter unidade. Não é esforço próprio. Você não vai gostar de tudo que eu gosto. Pode anotar aí. Não queira ter os mesmos gostos do que a pessoa que você admira. O que nos torna um no reino de Deus não é a gente escolher alguém que vai melhor na vida, falar, eu vou ser igual a ele. Não. O que nos torna um é todos nós olhando para Jesus e abrindo mão do que for necessário abrir para que a unidade dos céus se faça na terra. É isso que torna a igreja um. E aí um usa jeans, outro usa camiseta, o outro come comida japonesa, outro come churrasco. Mas quando nós estamos juntos na presença de Deus, o nome de Deus é glorificado, o Cristo é exaltado e nós sentimos a alegria que só quem está na presença de Deus pode sentir em unidade. E Paulo está dizendo que o nome de Deus ele é glorificado quando existe esse sentimento. E quando não tem glorificação do nome de Deus, a igreja está se esfacelando.
Eu poderia pensar alguns versículos que comprovam isso na Bíblia, mas eu quero pensar só um, Atos 2,44, que para mim é tão lindo assim. Leia aí comigo. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham... Quem é que mantinha em comum? Quem cria. Quem cria em quem? No Senhor, em Jesus. Que momento é esse aqui da igreja? Pentecoste. O fogo pegando, os irmãos cheios da vida de Deus, cheios da presença de Deus, e eles eram o quê? Unidos, eles mantinham unidos, se mantinham unidos, porque criam, e eles tinham tudo em comum. Se você vai ler o texto de Atos 2, você quer enfiar a cabeça na terra, né? Quando você pensa em unidade da igreja, os irmãos vendiam o que tinham para abençoar os outros, portanto é bíblico quando a gente faz isso aqui. Vamos ajudar alguém? Você pode ter empatia com o seu irmão que sofreu aqui, que sofreu ali. Vamos ajudar alguém que precisa de um tratamento médico? Vamos ajudar alguém que está lá do outro lado do mundo? Isso é bíblico, isso é igreja comum. É igreja unida que olha para quem está numa posição de fraqueza num determinado momento e fala: eu vou pegar o que eu tenho, que não é muito, mas o meu pouco com todo mundo vai produzir algo no reino espiritual. Isso traz avivamento. Igreja cheia do Espírito, com unidade, não é uma igreja de mão fechada, muquirana. Não, eu estou falando sério. Não é uma igreja que fecha os olhos para os próprios da sua comunidade. E eu vou dizer para você, o avivamento nós vamos ver mesmo acontecer, quando isso acontecer a partir de cada um de nós. Liberalmente, você ter a disposição de conhecer a necessidade de alguém, sem precisar falar com um pastor, com um líder, e falar: eu quero te abençoar. Deus falou comigo isso. Eu vejo algumas práticas dos irmãos nesse sentido. Mas nós precisamos viver isso de uma maneira muito livre. Isso é um reflexo da unidade do corpo de Cristo. O que une você à igreja da Índia, Emmanuel Mission? O que significa isso para você? Só pode ser Cristo, não pode ser outra coisa. Mas é a mesma coisa, é o mesmo fator, é o mesmo Espírito que une quem está sentado aqui na primeira fila com quem está sentado lá na última. Cristo. A unidade da igreja depende de todos estarmos alinhados com Ele. E o nome de Deus, é isso que Paulo está dizendo aqui no verso 4, é glorificado quando nós adoramos em unidade. Uau! Geoffrey Wilson diz o seguinte: onde houver tal unidade de mente e coração, haverá também unidade de boca. Mente e coração unidos nessa mesma direção, vão falar as mesmas coisas, vão ter a mesma atitude, vão pregar o evangelho da mesma forma, vão desejar a exaltação do único Deus, vão agir e falar da mesma maneira. A unidade da crença leva à unidade do louvor. Numa igreja onde não tem uma crença comum, não tem unidade do louvor e da adoração. E a ordem aqui, ela é muito significativa, porque uma coisa não é alcançada sem a outra. A glorificação de Deus e um louvor que flui abençoadamente, elas só acontecem se o coração está conectado por meio do sentimento de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Então a primeira coisa, agradar o nosso irmão. Você que é mais maduro, agradar o seu irmão. Isso serve para todos vocês, para todos nós. Segunda coisa, adore a Deus com um espírito de unidade. Quero avançar e ler, eu já li o verso 5 e 6, que é adorando a Deus com um espírito de unidade. Mas eu quero ler agora o verso 7 junto com você. Vamos ler juntos? Verso 7. Portanto... acolhendo uns aos outros como Cristo os acolheu. É aceitar como Cristo aceitou. Paulo dá uma ordem, né? Ele fala de uma ordem, ele apresenta um modelo e mostra aonde isso vai dar. De novo, uma ordem, um modelo e aonde terminam as coisas. Ele fala lá, ó, aceitar uns aos outros da mesma forma que Cristo aceitou. Então a ordem é o quê? Aceite, acolha. A quem? Uns aos outros. Acolha as pessoas que chegarem. Abrace. Traga para perto de você. Como? Como Cristo aceitou. Como é que Cristo te aceitou? Responda aí para você mesmo. Você era a melhor pessoa do mundo, não era?
puro, imaculado, sem defeito. Você não é chato, inclusive. Nem chata. Você sempre gosta de que todo mundo gosta. E o melhor, quando você não gosta, você fala, não, eu me moldo a você. É assim que você é, não é? Quem é assim, diga aleluia, glória a Deus. Não acredito, irmãos. E Jesus te aceitou assim. Me aceitou assim. Aí chega uma pessoa nova, ou mesmo uma pessoa velha que agora é nova no seu relacionamento. Entendeu? Não tem ninguém velho aqui, não se ofenda. Mas uma pessoa que já está ali há mais tempo, e está chegando agora na sua vida, e ela tem as suas preferências, mas você percebe claramente, como eu uso essa expressão às vezes, você tem mais luz do que ela. E aí nas preferências dela, você fala assim, por favor, né? Cresce, meu filho, cresce, minha filha, e vai andar com quem é da tua laia, porque comigo não dá. Foi isso que Jesus fez com você? Não. Se Jesus fizesse isso, não tinha ninguém salvo, né? Pensou Jesus olhando para nós e falar, cresce, Danilo, cresce, Tassi, pelo amor de Deus, quantas vezes eu vou ter que falar para você a mesma coisa? A Tassi não gosta muito de falar o nome dela, está entrando debaixo da cadeira ali. Cresce, vai. Não, Jesus acolheu, irmãos. Acolher, trazer quem está com dificuldade, não está enxergando. Primeiro você abre a porta do coração com uma chave chamada amor. Acolhimento, aceitação. E depois você edifica com o que ele precisa ouvir. Mas se não usar a chave do amor, a gente não consegue edificar. Então Paulo está dizendo, olha, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo te aceitou. Olha, a ordem é aceitar a todos que o Senhor tem enviado. Mas qual que é o modelo a ser seguido? Jesus, como ele aceitou. E aonde isso vai dar? A glória de Deus. Isso termina na glorificação do Senhor. Quando nós aceitamos aos outros, fazendo o quê? Imitando a Cristo. Diga, imitando a Cristo. Nós glorificamos a Deus. Não sou eu que estou dizendo isso. Está aqui na Bíblia. Você está lendo comigo. Você pode inclusive checar na sua aí. Olhando para Cristo, nós aceitamos a ordem de acolher uns aos outros. Com qual propósito? Glorificar a Deus. Então, agradamos uns aos outros, foi para isso que nós nascemos no reino espiritual. Nós adoramos em espírito de unidade e nós também acolhemos as pessoas da forma como elas foram acolhidas por Jesus, ou melhor, da forma como nós fomos acolhidos por Jesus. Mas o verso 8 a 13, eu quero ler esse bloco inteiro com você. Vamos ler juntos. Vamos lá? Pois... a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês, gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A última lição que eu quero extrair com você desses 13 versículos é: um crente, ele é imitador de Cristo quando ele sabe que o próprio Cristo se tornou servo. Mas tem algumas coisas aqui que eu quero esmiuçar um pouco com você. Paulo, ele conclui essa carta, que é uma exortação à igreja, mostrando que devemos acolher os outros na igreja, uns aos outros, mostrando que o próprio Senhor é cabeça da igreja, mas se tornou servo. Ele conclui a sua exortação para a igreja de Roma, dizendo, olha, o que é Deus se tornou servo, para salvar judeus e gentios. E aí ele entra em duas divisões muito claras na vida da igreja.
daquele momento, e que pode ser vista também na igreja do tempo presente. John Stott diz assim, olha, Paulo desliza quase imperceptivelmente da unidade dos fracos e fortes por meio de Cristo para a unidade dos judeus e gentios por intermédio desse mesmo Cristo. De novo, olha só o que Paulo está explicando aqui do verso 8 ao 13. Veja o comentário de John Stott mais uma vez. Ele desliza quase imperceptivelmente da unidade dos fracos e fortes, então, unidade entre fracos e fortes, por meio de Cristo, para a unidade dos judeus e dos gentios. Ele começa a falar de um outro tipo de divisão que tinha dentro da igreja. Agora não é só forte e fraco. Agora são judeus e gentios, por intermédio desse mesmo Jesus Cristo. No verso 9, você vê que em ambos os casos, a unidade visa o quê? A adoração. A unidade é para trazer um ambiente de adoração na vida da igreja. A fim do quê? De que Deus seja glorificado. Qual que é o propósito da adoração? É nós expressarmos o lugar onde Deus está na nossa vida. Portanto, quando há unidade na adoração, é porque todos estão pensando como Cristo, têm uma mesma mente, estão fazendo uma mesma coisa. No final das contas, quando fracos e fortes estão unidos, quando judeus e gentios estão unidos, o que eles estão fazendo juntos? Glorificando a Deus, Pai. Então, o sentimento de Jesus de unidade trazido a nós é com um propósito específico: glorificar a Deus. Não é para ser a igreja mais bonitinha da face da terra. Não, é a igreja verdadeira. E quando eu falo de unidade, eu estou falando da igreja na terra. A igreja precisa ter o propósito de glorificar a Deus. Quando a igreja se degladia, briga entre si, coloca pautas políticas acima do evangelho, ela não está cumprindo o propósito do que a Bíblia lhe ensina. Como assim eu vou botar um candidato, seja o que for, ao condomínio onde eu moro, na frente de Jesus? Vou brigar com o irmão em Cristo porque ele votou no José e eu votei no João para ganhar de síndico. Tem gente que briga até por isso. Quanto mais brigar por coisas menores, como preferências esportivas, gostos pessoais. Existem coisas, irmãos, que realmente tocam e mexem com toda uma sociedade. Mas eu vou dizer uma coisa para você, presta atenção no que eu estou falando. Tem coisas muito superiores que tocam na vida e na eternidade das pessoas. E nós precisamos ter sabedoria para lidar com isso. Nada, diga comigo, nada na vida de um cristão pode ser superior ao valor que tem o evangelho e a pessoa de Cristo Jesus. Nada. Nada. Nenhuma ideologia deve ser superior ao evangelho, na minha e na sua vida. O propósito final da minha e da sua vida deve ser sempre glorificar a Deus por meio do que Cristo nos ensinou. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Nos dois casos, a unidade sempre vai estar visando isso, a adoração. Paulo ele afirma que o ministério de Cristo com os judeus, olha só que lindo isso. O ministério de Cristo com os judeus deu-se por amor à verdade de Deus. Está escrito no que a gente acabou de ler. No propósito de demonstrar a sua fidelidade às promessas. Então, olha lá. A unidade de Cristo, o ministério de Cristo com os judeus se dá por amor à verdade de Deus, que estava baseada numa aliança feita com os patriarcas. Você lembra que você leu isso? Então, ele está dizendo, olha, o ministério de Cristo com vocês, judeus da igreja de Roma, ele tem a ver com a aliança que Deus mesmo fez com os vossos pais. Enquanto o ministério de Cristo com os gentios é devido à misericórdia. Uma misericórdia que não teve como fazer aliança com o homem, mas porque Deus se agradou a salvar aqueles que não estavam inseridos na aliança da circuncisão, os gentios agora podem receber tal graça por meio da fé declarada naquele que veio para morrer por eles. Portanto, não tem por que ter divisão no meio da igreja. Não são os filhos de judeus patriarcas, tampouco os gentios que são fora da linhagem judaica, que tem a proeminência aqui. Todos são de Cristo. Olha que causa de divisão muito mais profunda do que coisas que a gente discute aqui. Para um judeu aceitar uma pessoa lá na igreja dele ia ser muito difícil. Os fariseus não aceitaram Jesus. E ele estava combatendo justamente a isso. Jesus veio para salvar a todos.
Então não vem pôr divisão aqui, porque se o sentimento é de Cristo, se todo mundo crê no ministério de Cristo, nós podemos cantar a uma só voz e adorar a Deus. O que é que te faz ser dividido com alguém? O que divide o seu coração? Às vezes a gente divide o nosso coração por causa da imoralidade de alguém. E olha que eu vou dizer para você, tudo no mundo atual é relativizado, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com as relativizações. Mas existem coisas que só mudaram na forma, não mudaram nem na decência, mudaram na forma, e já viram um problema para o coração de quem é religioso. Ouvi alguém falar gravata, é verdade. Um pastor pregando sem gravata vira um problema para algumas pessoas. Graças a Deus eu tenho quase certeza que para você não, né? Senão eu estava com um problema aqui hoje. Mas às vezes eu vou precisar pregar de gravata por causa de um fraco na fé, ou no ambiente onde eu esteja, ou dependendo de quem eu desejo alcançar. Sim, mas forte espiritualmente, eu não posso ficar colocando divisões no meu coração que não são bíblicas. Nós vivemos por anos, assim, eu sou crente velho já, dinossaurão, né? Eu sou desse tempo que eu acho que vem recebendo uma revelação progressiva das Escrituras, mas a gente sempre tratou, por exemplo, um ambiente desse de culto como um lugar fechado para pessoas que usassem um tipo de roupa diferente do nosso, ou que tivessem características físicas diferentes da nossa. Ou o que a gente faria agora se entrasse aqui dentro uma prostituta vinda do trabalho, diretamente porque ela está aflita, angustiada, e ela chegasse ali, entrasse e viesse com um desespero aqui, gritando aqui na frente e falasse: pastor, eu quero aceitar Jesus. A gente teria uma reação. E se ela só sentasse ali no canto, o que a gente ia fazer? Qual que é o nosso comportamento com quem é absolutamente diferente, talvez, daquilo que a gente entende que moralmente é certo ou errado? Como nós aceitamos as pessoas? Às vezes escondidos atrás da frase: olha, Deus te aceita como você está, mas recusa-se a permanecer, que você permaneça como você veio. A gente nem aceita, para não dar problema, né? Não vamos misturar, tirar a pureza. Mas o fato... Escuta o que eu estou falando com um coração aberto para receber de Deus. O fato é que tem muita gente diferente de nós na forma, no jeito, na expressão. Uns moralmente, aparentemente melhores, outros moralmente, aparentemente inferiores, que vão bater a nossa porta e vão precisar de uma atitude correta, e aí nós precisamos imitar a Cristo. A gente não tem que desprezar nem o ultra religioso, mas a gente também não pode desprezar o ultra imoral. E eu gosto de colocar os extremos para você entender. Você sabe que se você pega alguém muito moralmente ruim aqui, e alguém extremamente moral e religioso aqui, cumpridor de lei, e você tem um centro que é Jesus, entre esse caminho da imoralidade de Jesus, tem vários estágios. E entre esse caminho da religiosidade de Jesus, tem vários outros estágios. E nós encontramos pessoas assim o tempo todo, dentro da igreja e fora da igreja. Imite a Cristo. Imite a Cristo. Porque quando nós não imitamos a Cristo, não existe unidade. E se não tem unidade, o nome de Deus não é glorificado. E se a gente está dizendo que a gente está aqui para glorificar a Deus, a gente precisa imitar Jesus, receber e acolher aqueles que se achegarem. Aleluia. Porque isso vai acrescentar esperança no nosso coração. Quantos podem dizer amém? Amém. William Barclay diz assim: podem existir muitas diferenças na igreja, mas há um só Cristo, e o laço de unidade entre os crentes na igreja é a sua comum lealdade a Ele. Isso é profundo e difícil. A obra de Cristo foi a mesma para judeus e gentios. E para provar o posicionamento que Paulo tem ali, quando ele está explicando essas diferenças, ele cita as passagens do Antigo Testamento. Você talvez tenha passado despercebido, mas você percebe que ali, do verso 8 até o 13, enquanto a gente está lendo, parece que a gente está falando algumas coisas do Antigo Testamento. Ele até cita Isaías, né? Os textos eu
peguei eles aqui, ó, Salmo 18:50, leia aí comigo. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Está falando de uma linhagem de judeus, né, de Davi. Mas lá em Deuteronômio 32:43 diz assim: louvai, ó nações. Quem é? Nações, não é só o povo hebreu. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. No Salmo 117:1, olha o que está lá: louvai ao Senhor, vós todos o quê? Os gentios, louvai-o todos os povos. E aí Isaías, onde ele cita 11:10, diz assim: naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será morada. Uau! A glória daqueles que vão receber a mesma glória que nós estamos atribuindo ao Pai. Onde é que ele está falando disso? Quando ele começa lá, se puder projetar aí para mim, como está escrito. Esses textos do Antigo Testamento são parafraseados por Paulo, ó, como está escrito, judeus, presta atenção: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome, e também cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a ele todos os povos. Salmo 117:1. Transcrito aqui em Romanos. E em Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Então Paulo está dizendo: olha, o Cristo que veio, que morreu na cruz e que fez aquela obra maravilhosa, não foi só pensando na aliança antiga, mas ele deu uma nova aliança, como nós falamos aqui todo mês. Ele levanta o cálice: esse é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. A aliança agora é de Deus para com Deus, incluindo os gentios. Deus faz algo que seria impossível ao homem e inclui todos. Portanto, se todos estão incluídos, todos podem e devem viver em unidade. Aleluia! Em todas essas passagens, Paulo ele encontra as previsões da recepção dos gentios à fé. Ele está convencido, como Jesus veio também para salvar judeus, ele veio para salvar gentios. E ele identifica claramente essa mudança essa inserção de uma semente de divisão na igreja, quando fracos são separados de fortes ou supostamente fortes, e as pessoas começam a não se importar umas com as outras. Então já não é mais a diferença religiosa apenas, mas é também a de sentimento que está errado, que precisa ser ajustado com o sentimento de Jesus. E ele conclui o ensino. Eu quero falar do último versículo aqui para concluir, sobre a tolerância cristã. Ele fala como de forma principal na epístola, e ele faz uma oração pelos leitores de Roma, e eu tenho certeza que isso se aplica a nós. A súplica de Paulo é por uma vida abundante das pessoas. Leia comigo o último verso aí, o 13, é o último verso de Romanos, o último verso que eu estou compartilhando, né? Que o Deus da esperança os encha e paz. Muito bem, eu fiz propositalmente, eu coloquei a versão RA aí, eu usei NVI em toda a exposição aqui, mas a RA diz, ó: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz, diga gozo e paz, no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, diga esperança, no poder, diga no poder, de quem, irmãos? Do Espírito Santo. A gente poderia fazer algumas perguntas em cima desse texto, perguntas retóricas, né? E é justamente o que eu quero fazer. Olha, de onde que vem essa vida abundante orada por Paulo sobre a vida dos irmãos da igreja em Roma? Do Deus da esperança. Essa vida plena e abundante, Paulo está orando: Senhor, que eles possam viver essa vida plena e abundante. Que vida plena e abundante? De um crente imitador de Cristo, que se importa em agradar os irmãos, que se une em adoração com os seus irmãos, que tem a preocupação com os mais fracos, que acolhe aqueles que o Senhor tem dado e que vê o exemplo de servo de Jesus. Quem vive assim, a conclusão é tremenda.
Quem vive assim, vive uma vida com esperança. Quem não tem esperança é porque está vivendo de outra forma. De onde vem essa vida abundante? Que ele vem ensinando desde o versículo 1, do Deus da esperança. A vida abundante procede do Deus da esperança. Tudo provém de Deus. Ele é a fonte de tudo que é bom. Deus, ele não apenas ordena o povo para viver essa vida de Cristo, que é uma vida superlativa, mas ele dá a condição dizendo, é em mim a fonte que você consegue viver essa vida. No Deus da esperança. Você está sem esperança, eu quero dizer, você serve o Deus da esperança. Irmãos, e é uma esperança abrangente, de fato, é uma esperança para a vida. Você está sem esperança de que o problema que você está vivendo não se resolve? Viva imitando a Jesus e a sua esperança será satisfeita na alma. Se fosse um comercial apelativo, capitalista diria, ou o seu dinheiro será devolvido. Viva com essa vida abundante entranhada em você, e certamente o resultado será uma esperança que você não vai conseguir nem explicar, porque o Deus da esperança, que é a fonte da esperança, vai transbordar esperança dentro do seu coração. Às vezes a gente quer resolver o problema ajustando coisas que não precisam. O que precisa estar ajustado é o interior, é o coração, é ser como Jesus, é imitar Jesus. Outra pergunta, como é que a gente pode obter? Então, no que consiste a vida abundante descrita por Paulo aqui? Ela vem de Deus, consiste no quê? De gozo e paz. Diga comigo, gozo e paz. É tudo que a gente quer, não é? Alegria e paz. Tinha um cântico bem antigo, não vou falar para você tocar não, tá? O refrão dizia isso assim, paz e alegria, alegria, paz e alegria, alegria, pois tudo o que eu tinha não podia me satisfazer, e algo bem maior o meu coração queria ter, mas foi em Jesus, olhando para a cruz, que eu entendi o que eu queria, queria servi-lo. Nossa, eu lembrei a letra inteira, mãe. O que eu quero? Paz e alegria, paz e alegria, paz e alegria. Aonde eu encontro isso? No Deus da esperança. De onde vem a vida abundante? Do Deus da esperança. No que consiste essa vida abundante? Paz e alegria. Diga comigo, paz e alegria. Às vezes a gente está procurando sem saber o que está procurando. Você está procurando paz e alegria. Imite Jesus. Imite Jesus. A vida abundante, ela consiste nessa plenitude. E num reinado de paz sem explicação. Às vezes não dá para explicar porque você tem paz diante de algumas situações, mas Deus é a fonte da alegria, e quando temos alegria em Deus, temos também paz com Deus, e experimentamos da paz que vem de Deus. Se alegre no Senhor, se alegre no Senhor. Você está no perrengue, está sem dinheiro, está querendo comer o japonês e não tem dinheiro para ir comer um japonês, começa a servir os irmãos. Fala, eu vou me unir em adoração hoje, como eu nunca me uni a esses irmãos. Eu afirmo para você, o Deus da esperança vai trazer a frutificação do gozo e da alegria e da paz que só tem nele e na sua vida. O problema é que a gente, na falta de dinheiro, quer resolver de outra forma o problema. Às vezes até falando mal de Deus. Mas o que o Espírito Santo diz para você, a solução para os seus problemas é imitar Jesus. Tem uma vida abundante que consiste em paz e alegria. Aleluia. Como é que nós podemos obter a vida abundante? O que diz o verso 13? No vosso crer. Diga, no vosso crer. Na maneira de crer. A vida abundante não é fruto de esforço, é resultado de fé. É pela fé. Só se move em fé quem crê no Deus da esperança. Creia. Portanto, aquilo que você crê, declare. Fala, Senhor, eu estou ruim. O perrengue não é financeiro, é outro, é emocional. É no meu relacionamento com alguém que é muito importante, caro para mim. Então comece a glorificar o nome de Deus. Aceite as pessoas da forma como elas são. Invista amor. Seja maduro. Às vezes a gente precisa tentar ser mais maduro de quem supostamente é mais maduro do que a gente. Se essa palavra serve para você, tome-a.
Não fique a vida inteira passando a limpo, dizendo, mas fulano é mais crente do que eu há mais tempo, ele que devia estar fazendo isso. Faça você. Se o Senhor te deu a revelação, se o Senhor abriu a tua mente, o teu entendimento, então faça, acolha, receba e viva imitando Jesus. A palavra que você recebe é sobre você, não é sobre alguém. Como é que você pode obter a vida abundante então? É por meio do crer. Diga, crer. O mesmo Deus que dá a vida abundante para nós tem fé em abundância. Por que você deve possuir essa vida abundante? Para ser rico de esperança. Ele está caminhando para o final aqui, dizendo, olha, quando você tem essa vida, ele está orando isso, pela igreja, você vai ser rico de esperança. O que haveremos de ser na glória deve instruir tanto que devemos ser aqui e agora. Ouça isso, o céu ensina a terra. Aquilo que nós vamos viver na eternidade com o Senhor, essa plenitude da unidade, nós precisamos aprender a começar a viver aqui. O céu está ensinando a terra. A igreja que triunfa aqui deve ser a igreja que ensina, a igreja que milita. A igreja triunfante que vai estar nos céus quando Jesus voltar, vencendo, é a igreja que milita aqui por sua causa. O céu ensina a terra. As tuas riquezas, as minhas riquezas, não devem ser ouro e prata, mas espirituais. Você deve ser rico de esperança. Tem alguém aqui rico de esperança? E por fim, como é que você vive essa vida abundante? Só tem um jeito, no poder do Espírito. Fique de pé no seu lugar. É só no poder do Espírito. Vida abundante não é resultado da força da carne, mas do poder do Espírito. Diga, é no poder do Espírito. Não é um troféu que você conquista e põe numa estante, mas é algo que você recebe gratuitamente. Quantos querem essa vida abundante sendo imitadores de Jesus? Digam amém. Diga, eu desejo. Essa é uma dádiva que vem dos céus. O poder do Espírito Santo, aleluia, é que vai te levar a ser abundante na sua maneira de viver. John Stott disse sobre esse texto que eu compartilhei com os irmãos, que todos os temas aqui analisados tem 3 que parecem centrais. Eu quero ler com você, eu pus aqui a frase dele, leia comigo aí. De todos os temas analisados no texto, há 3 que parecem centrais e tem a ver com a cruz, a ressurreição e o juízo final. Cristo morreu para ser nosso Salvador, ressuscitou para ser nosso Senhor e virá para ser o nosso juiz. Uau! Nós precisamos imitá-lo. A vida de morte é a vida que desemboca na ressurreição e que vai receber glória, que não é sua, mas é do Pai, lá na eternidade. É um processo de vida e Deus te convida a viver isso. Quando é que você morre? Quando você está agradando quem você não queria agradar. Está morrendo. Quando você acolhe quem naturalmente você não acolheria. E aí quando você morre para isso, acontece algo maravilhoso. A igreja começa a andar em unidade. Eu diria que essa é a ressurreição. Por quê? Porque nós estamos mostrando Cristo. Por quê? Porque lá em João 17, Jesus disse assim: Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Então, a fé do mundo no Cristo enviado passa pela morte, que é se dar pelos irmãos, pela ressurreição, que é a unidade descrita também por Jesus em João 17, e vai terminar aonde? Numa igreja glorificada quando Jesus voltar para julgar as nossas obras e posteriormente a dos ímpios. Uau! Então a gente precisa morrer com Jesus, a gente precisa ressuscitar com Ele, e ressuscitar é andar em unidade.
Dá uma volta de 360 graus sem fazer nada, só olhando. Olha quanta gente aí para você andar em unidade. Vai, vira no banquinho aí. Não é louvor, né? Não tô... Vira. Vai lá, isso. 360 é virar completo. Isso aí é ressuscitar com Jesus, quando você estiver unido com todo mundo. A nossa adoração vai glorificar a Deus, o mundo verá Jesus. E um dia a igreja será glorificada com Ele na eternidade. Feche os seus olhos agora.